Aqui estão 3 tipos de layouts que eu fiz. A do meio é a vila ativa, onde eu fiz algumas alterações, mas os outros dois é diferentes. Esse daqui é um layout também de teste, onde eu concentrei, coloquei o CV, do CV18 aqui, na entrada. Temos aqui uma rainha arqueira, de um lado, na ponta do CV, na outra ponta, o príncipe servo, mais atrás, no mesmo compartimento, a campeã, na outra parte, no mesmo compartimento, no canto, o grande guardião. Eu coloquei 3, 4, 5 Teslas, todas as Teslas no meio. Coloquei na onde precisou de mais, que faltou, sobrou espaço. Eu coloquei esses 3 coletores de Elixir, 2 coletores de Elixir negro e um Elixir normal. Nas pontas aqui eu coloquei bomba aérea, as pretas. Pretas não, as vermelhas. Mais pra cá, perto do dispersor, eu coloquei mina aérea guiada, as bombas pretas. E aí, o dispersor aéreo. Se o cara tentar entrar aéreo ou fazer Queen Walk, simplesmente vai ficar empurrando dele as tropas aéreas. Do lado da campeã aqui, temos a mina aérea guiada. Desse lado só tem recurso. Só que eu coloquei um pouco de espaço entre alguns recursos, os principais, aonde, né, literalmente vai ficar muito tempo batendo ali, porque ele tem bastante de vida. Se o cara entrar por aqui, as Tesla vai ficar batendo nele. E essas outras defesas que eu coloquei justo aqui, aonde tem esse muro. E aí, ó, aqui tem o canhão ricochete, que ele atrapalha muito. As torres multi-arqueiras. Então, enquanto ele tenta, a tropa dele fica farmando aqui, os daqui ficam batendo nas tropas dele. Estrategicamente, coloquei um cospe-fogo. Esse cospe-fogo, ele vai pegar justamente uma boa parte de onde tem os recursos ali, e do próprio CV, para defender o CV. E aqui do outro lado, recursos novamente dentro de outro compartimento. Novamente, uma torre multi-arqueira vai ficar batendo, outro canhão ricochete e um outro canhão ricochete. Aqui eu coloquei morteiro, não tinha muito onde eu colocar. O bom é que ele defende atacando quem entrar aqui dentro do compartimento para pegar recurso. E também, se tentar pegar uma tropa terrestre que entrar aqui onde está a Torre Inferno modo múltiplo. Eu coloquei dessa vez duas modo múltiplo, para dar mais dano em vários, contra enxames, ou melhor, contra tropas múltiplas. E apenas uma na entrada que vai ser o dano único, que vai ser a modo único. Então, só que tem um pequeno detalhe, se o cara tentar entrar aqui com a tropa terrestre, ela vai acabar entrando por aqui. Ao invés dela quebrar o muro e entrar ali, ela vai querer vir aqui onde tem essas defesas e pode entrar no meio aqui desse buraco aqui, desses muros e ficar preso aqui, tomando dano da própria Inferno Múltipla, onde não tem muito alcance aqui, e do restante, né, das defesas. E então fica muito chato para a pessoa. Fora que se entrar com Queen Walk, vai tomar aqui, tem a bomba vermelha que eu coloquei, tem defesa aérea, junto com a Torre Inferno tem bomba preta, temos também aqui tanto aéreo e terrestre X-Besta, tem morteiro que consegue pegar longe ali, torre de bombas e mais um morteiro aqui. Aqui, ao passar aqui no meio desse corredor, se for uma Queen Walk, o que vai acontecer é que ela vai tomar dano também das bombas pretas e da bomba vermelha. Se ele chegar aqui no meio e não quebrar o muro, vai ficar preso querendo levar os depósitos de elixir negro, que tem muita vida. Outra torre inferno modo múltiplo aqui, com defesa aérea, torre de bombas e bomba preta. E eu coloquei em cada uma das torres inferno uma cabaninha do construtor, para ele reparar isso daqui enquanto toma dano. E tá espalhado dessa vez. Então aqui, se chegar nesse lado aqui, vai tomar muito dano. Ah, são tantos muros. Tem um muro pra entrar. Tem um muro depois pra chegar na outra parte. Tem 2 muros, tem que usar terremoto. E, é claro, o cara tem que jogar aqui bem no meio aqui pra quebrar tudo. Aí é interessante. Só que mesmo assim, ainda tem mais muro pra cá. E aí ele vai encarar as outras defesas. No entanto, tem também, no meio aqui, coloquei muitas bombas. E por último, bem na beiradinha aqui, está a torre vingativa. Aqui é um caminho, uma trilha de bombas. Tem alguns recursos apenas. Tem torre do Magos. E tem aqui um disseminador que estão justamente aqui por perto para dar suporte às outras defesas. Nesse caso aqui, é um ninho de bombas que eu coloquei, que é no lugar do canhão ricochet, não, do feixe de luz, e no lugar também do sino dos heróis, que dão mais dano aos heróis. Esse aqui vai ficar acertando. Inclusive, isso daqui, essas bombinhas vão pegar até na parte do CV. Então, se tentar usar curadoras, usar Queen Walk, vai tomar dano também. Nas laterais, se tentar entrar na outra lateral, defende até a Torre Inferno do outro lado. E aí também vai pegar nessa outra parte da entrada. Ele pega uma boa parte, ele está bem centralizado, é bem difícil de pegar. Tem que passar por todas as defesas para chegar nele. Do lado dele, temos o Castelo do Clã. E esse Castelo do Clã, eu vou ver qual vai ser o tipo de coisa que eu vou colocar. Provavelmente um dragão, um super dragão. Ou então eu vou colocar, como eu já vou ter bastante 2 torres infernos no modo múltiplo contra spam, seria muito interessante eu colocar pelo menos 4 dragões infernais dentro do Castelo do Clã, para derreter os heróis e os tanques deles. Então
Isso seria fantástico. E aqui eu coloquei os dois venenos, um de um lado esquerdo e outro do lado direito. Esse veneno aqui é se tentar passar a tropa ali. Então dos dois lados fica com veneno e um tornado arapuca bem no meio. Tem molas aqui também, porque eu resolvi colocar o veneno, feitiço de veneno aqui. Porque comba, como por exemplo, torre modo único da Torre Inferno, acaba ajudando a matar tropas spams. Tem bomba aérea também, outras bombas, tem torre do mago. Então isso aqui comba muito bem também com o disseminador e com a própria torre do super mago. E o monólito ele está justamente aqui, nesse cercadinho aqui, podendo ser reparado pela cabana do construtor. E se jogar morceguinhos aqui para pegar ele, temos também o nosso dispersor que vai ajudar a causar um dano legal. E aí a gente tem também X-Bista aqui no meio, então está bem sortido. Na hora que tentar entrar com mineiros, alguma coisa que passar por esse canto, tem mola aqui, tem bombinha. Então é bem interessante, tanto terrestre quanto aéreo que tentar entrar aqui. Tem torre de bombas dentro do compartimento, tem bomba preta, tem modo múltiplo da Torre Inferno, tem uma torrinha arqueira e tem defesa aérea. Então, basicamente, e as torres das multi-arqueiras ficam logo atrás, então de qualquer ângulo elas conseguem proteger muito bem. E esse daqui é a torre multifunção, que ela pega uma grande área, então ela fica no meio cobrindo tudo. E sim, tem uma X-Besta aqui dentro dos dois compartimentos, então se tentar entrar por esse lado aqui também vai tomar muito dano. E os morteiros estão por aqui, e do lado de uma torre do Magus, torre do veneno e da própria torre vingativa, temos a cabana do construtor que vai reconstruir a própria torre vingativa. Se, por exemplo, chegar o cara entrar pelo lado do CV, dessa parte aqui, depois do dano que ele vai ter que passar pelos 4 heróis, além dos 4 heróis, temos também o próprio guardião, que no caso não vai ser o que ataca de perto, vai ser o que ataca de longe, que ele também abate tropas terrestres e aérea, e deixa uma bomba de mais de 1000 de dano no final, o que ajuda muito. Então, se tentar entrar por aqui, vai estar tomando dano também desse lado aqui, do canhão do cospe-fogo, e vai estar tomando, e não ativa o meu castelo do clã. Eu fiz questão de não ativar o castelo do clã nas entradas, tão fácil. Então ele vai ter que chegar bem aqui no meio para ativar, e aí ele vai ter uma surpresa. Além disso, nós temos outra situação, né? Que além do cara ter que entrar para cá, ele vai ter um problema, porque a hora que ele entrar desse lado aqui e destruir, quanto mais ele destruir, mais ele vai deixar forte a minha torre negativa para o final. Então, ele vai ser obrigado a parar e pensar, será que é melhor destruir lá no começo e fortalecer o final dele, da defesa? Ou quem sabe, né, começar logo pelas defesas mais fortes e depois sobrar, né? Só que deixando para o final, depois ele vai ter que enfrentar o castelo do clã no meio. As tropas vão acabar entrando aqui ainda, porque vai querer rodar por causa de algum recurso e defesa que está aqui no meio dentro desses muros aqui. E de todo jeito, se o cara chegar no miolo e não abrir corretamente, as defesas podem rodar, querendo pegar os recursos que estão ali, ou as defesas que estão bem no meio aqui, nesse corredor que eu pus com os muros. E, além disso, enquanto tenta abrir e tudo, a cabana do construtor vai ficar curando, né, todas as construções, o que é razoavelmente muito bom. E como eu isolei Torre de Vingança e isolei o monólito, também ele tem que meio que escolher aonde que vai entrar. Mesmo o monólito estando meio que aberto aqui, e o cara tem que passar aqui por cima das defesas para chegar no monólito, eu fiz questão de colocar o veneno. Ou seja, o cara. E tem a torre do super mago. Se o cara entrar com spam aqui, ele vai tomar o dano da torre negativa. Se não tiver muito bufada, não tem importância, pois logo vai soltar o veneno. E, como se não bastasse, ainda tem torres tem bomba mina aérea guiada, tem outras bombinhas e a torre do mago para proteger. Mesmo após ele levar tudo isso daqui, ainda ele vai ficar tomando dano da X-Vista, das duas que estão ali no compartimento. E é certo que a torre infernal não vai pegar o modo múltiplo ali, mas não tem importância, pois o melhor mesmo vai ser que, se ele chegar muito próximo aqui, ele vai acionar o castelo do clã e tem essas 3, 4 bombas terrestres esperando por ele também. E se caso ele entrar aqui dentro, ele ainda vai ter que enfrentar a torre de bombas também, vai ter que enfrentar a torre infernal modo múltiplo. Então, de todo jeito, né, se ele começar por aqui, ainda vai ter a torre arqueira, o canhão ricochete, tudo para acertar, e o morteiro triplo, né, que ele acerta 3 vezes. Nas laterais tem dano em área com a torre do super mago, e aí temos o monólito. Se ele pegar de um lado e do outro lado tem veneno também. Então, se entrar pelos dois lados, esquerdo ou direito, a tropa dele vai tomar dano do veneno. E no meio tem a Arapuca, o tornado Arapuca. Então, e tem mais bomba aqui, é muita coisa. Eu coloquei os esqueletinhos também, eles estão separados, estão nas pontas também, para dar um atraso nas tropas terrestres principalmente. Tem molas, tem tudo, então, e tem ainda um dispersor que está voltado justamente para fora, para quem tentar entrar ser empurrado. O cara não vai conseguir levar tudo isso aqui. E mesmo com tropas aéreas, ele vai tomar veneno, vai tomar tornado, então, e bombas pretas. Então, lembrando, como são 2 venenos, para onde ele for, ele vai ficar. As tropas dele vão tomar muito dano. Além disso, tem um ninho de bombas que vai ficar atrapalhando as tropas aéreas dele. E como se não bastasse, tem mais uma torre inferno modo múltiplo para ele enfrentar, mais bombas, mais uma X-Besta. Então,
e torre de bombas, e tudo isso aqui que ele coisasse. E aí, se ele levar tudo isso daqui, aí, por último, ainda vai sobrar pra ele, além das Teslas, além do centro da vila, além do defensor da vila, que é o guardião, ainda ele vai ter que enfrentar os 4 heróis que estão esperando ele. E são heróis full, né? Ou seja, não tem Rei Bárbaro dessa vez, porque o Rei Bárbaro é muito lerdo, e as tropas aéreas ele não dá dano, ele não protege a vila das tropas aéreas, então vai ter a campeã, o grande guardião, príncipe servo e a nossa rainha arqueira, que tá na ponta. Se o cara tentar entrar com o punho alto, ele vai ter que lidar também com essas 2 heroínas na ponta. Então, e as Teslas? E pro final, como o CV tem muita vida, enrola bastante. Então, esse é o segredo. Se ele levar tudo isso daqui e ele não tiver, por exemplo, o terremoto aqui, ele vai ficar preso nos muros. Se ele abriu com o terremoto, se levou toda essa parte, ainda assim ele vai ter que enfrentar os heróis e o restante das defesas que ainda estão aqui. E como se não bastasse, se ele conseguir levar isso daqui sem perder o foco, é claro que ainda vai perder o tempo por causa dos depósitos de alta vida que tem ali. E um pouco espaçados. Então, basicamente, o cara sobreviver a tudo isso daqui, manter as tropas vivas, conseguir limpar tudo corretamente, não ficar preso, não ter as tropas dispersadas e não perder o valor, não morrer logo no início, não morrer pro castelo do clã, e tudo, o anti-spam e também o anti-tanque que tem, aqui seria bem complicado. O cara teria que focar em conseguir quebrar todos os muros para entrar no miolo. Ele teria que neutralizar o início e o fim do layout. Ele teria que neutralizar as laterais, entendeu? Ele teria que pegar os recursos também. Como que ele vai matar justamente os heróis que ele tem que eliminar e ainda conseguir levar o CV que demora e enfrentar tudo isso. E passar por todas as bombas aéreas e terrestres. Então, basicamente, é complicado. Queen Walk vai sofrer muito aqui por causa justamente desse ninho de bombas. Então, qualquer lado que entrar com Queen Walk vai tomar um dano legal aqui, além das bombas comuns. E se a rainha, por um acaso, der de cara com essa Torre Inferno modo único, ela vai sofrer. Se ela der de cara com o Monólito, ela também vai sofrer. Se ela der de cara com a Torre do Supermago, também vai sofrer. Então, de todo jeito, ela vai acabar tomando muito dano aqui. E como se não bastasse, ainda temos a Torre Vingativa, que pune muito, inclusive os heróis, caso quanto mais destruir, pior para eles. Então, ou ele pega o CV e os heróis, ou ele vai pegar tudo que tá aqui, ele não dá conta de pegar as 3 Torres Infernos e o CV, e além disso tem que lidar com o castelo do clã. E tem que tomar cuidado com o tempo para não dar time fail por causa de ficar com muitos recursos sobrando, e tem que tomar cuidado para as tropas dele não ficarem presas, não só as tropas como heróis terrestres, por exemplo. Basicamente é isso. O dragão elétrico pode ser forte nessa vila, mas a vila é muito larga, muito extensa. Então o cara tem que jogar muito bem. E se ele gastar um feitiço do grande guardião por causa das bombas de tudo que tem aqui, ele basicamente não vai ter para o restante. Em detalhe, os dragões elétricos são lerdos e eles não vão dar conta de levar nem o CV e nem os recursos. O que vai acabar fazendo com que o cara fique sem feitiço e não consiga levar o restante. E se ele matar as defesas principais, de todo jeito os dragões são muito lerdos. Ele não vai ter mais feitiço, porque ele vai precisar usar a habilidade do guardião. E os dragões elétricos são muito lerdos, eles não vão conseguir levar o restante. Não dá tempo, ele acaba perdendo, ele acaba não dando 3 estrelas de todo jeito. O único jeito dele garantir pelo menos 2 estrelas é entrar pelo lado do CV, com tropa aérea. Só que tem um grande problema, que ele depois vai ter que enfrentar todo o restante das defesas, inclusive a própria torre vingativa. O único jeito seria ele tentar entrar por ali, só se ele fizesse um ataque híbrido do contrário, e tentar entrar por todas as pontas. Só que se ele entrar por todas as pontas, ele deixa o exército dele muito fraco. E acaba meio que isolando cada uma ponta, um número menor de tropas, e heróis ele acaba perdendo o ataque de todo jeito. Já no caso desse outro layout que eu fiz, é um layout diferente que eu imaginei. A intenção é isolar o centro de vila, a torre vingativa principalmente, e um ninho de balões. Qual que é o intuito? O intuito é fazer com que as tropas rodem, percam tempo do lado de fora, que as defesas estão expostas junto com os recursos. No entanto, eu também coloquei aqui torre de veneno, coloquei as 5 Teslas junto com o castelo do clã, coloquei uma torre inferno modo único, que está do lado do castelo do clã, portanto ajuda muito a arrebentar com quem estiver tentando parar o castelo do clã, né? E das laterais aqui, próximo ao CV, estão as torres inferno modo múltiplo, com uma torre de super mago de cada lado. E claro, eu coloquei as cabanas do construtor, bem próximo a essas defesas mais importantes, para ser bem chato de ser destruído. Inclusive o castelo do clã estão 2 cabaninhas do construtor. E sobrou apenas uma. E essa última cabaninha do construtor, eu fiz questão de colocar aqui dentro para reconstruir a torre negativa, o CV, o cospe fogo que está aqui dentro, os dois, no caso, voltado para a direção do castelo do clã, e o outro para fora do CV, protegendo o monólito. O monólito está exposto. Por quê que o monólito está exposto? Porque não tive mais espaço para botar, mas não tem importância, porque
De qualquer forma, temos a X-Besta perto dele para ajudar. Temos as torres, tem torre de bombas e tem defesa aérea. Então ele não tá totalmente assim, né? Mas é mais fácil de levar assim. Só que no caso aqui, a cabana do construtor consegue, inclusive, recuperar a vida dele. Mas aí se o cara focar aqui, ele vai perder todo o restante das coisas que é pra fazer, né? Ele vai meio que perder o restante do foco. Inclusive eu separei os heróis, né? Apenas a campeã, que está próxima do castelo do clã. O grande guardião está nessa ponta aqui, em uma ponta, no caso. Dentro aqui está a rainha arqueira e o príncipe servo. E aí é basicamente isso que eu quis fazer. No caso, eu quis deixar mais separados os heróis para eles não serem abatidos rapidamente. Esses são os 4 heróis. E aí, coloquei as bombas caso o corredor mineiro tentar entrar ali. Se tentar chegar no centro, a torre negativa vai estar mais forte, porque é bem difícil de pegar. Basicamente, eu quis fazer também as tropas oponentes rodarem. O dispersor está voltado um para o CV, o outro para perto do castelo do clã, com a intenção de empurrar as tropas que vierem. E basicamente isso, as defesas aéreas estão espalhadas nos 4 pontos. E é isso. Nas laterais tem defesa junto com recurso, tem as bombas espalhadas também. Então, eu fiz questão de colocar o depósito de lixo negro ali no meio para dificultar ainda mais. E aqui dentro temos o guardião com ataque de longo alcance. E é isso.